por favor, amado irmão, e abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Hoje eu gostaria de meditar com você sobre aquilo que você busca a vida inteira. Você está em busca disso a sua vida inteira. Na realidade, não é só você, mas a humanidade inteira. Nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo, e todo mundo que veio antes, que existe, e aqueles que ainda virão estarão atrás disso, ok? Todos estão em busca disso incessantemente. E é lindo, irmãos, porque se a primeira palavra do Evangelho é arrepender, se a primeira palavra que sai dos lábios de Jesus, registrada nos Evangelhos, é arrependimento, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A segunda palavra que nós ouvimos do nosso Senhor é: seja feliz, seja feliz. Bendito seja o nosso Senhor por isso. Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa palavra felicidade, ela escapa do paraíso quando nós fomos expulsos de lá, e ela parece ter uma centelha que está na alma de todo ser humano, porque todos buscam essa felicidade. Há uma busca contínua em qualquer cultura em que você vai ver das crianças aos anciãos, em qualquer época da história da humanidade, a busca pela felicidade se faz presente em todo momento. As pessoas trabalham para isso, elas estudam para isso, elas comem, elas dormem, elas acordam. O ser humano tudo faz em busca desse impulso latente em sua alma, em busca dessa felicidade. Mas, ironicamente, buscamos porque não temos. Há uma busca porque há uma falta. Não é algo que parece que está presente em uma grande quantidade. Por isso, uma busca tão intensa, tão extensiva do ser humano em relação à felicidade. E a felicidade sempre foi um tema de pensadores, músicas, poesias, mas parece que a gente ainda não achou o caminho. A gente já conseguiu ir à Lua, mas ainda não conseguiu achar o caminho da felicidade. É um negócio complicado. A gente já conseguiu mandar sondas e telescópios atravessando o sistema solar, né? Mas não conseguimos ainda encontrar essa felicidade. Conseguimos fazer tantos medicamentos, mas ainda não conseguimos encapsular, fazer a cápsula da felicidade, ok? Ainda não temos isso. Já se escreveram milhões de livros, mas tanto sobre felicidade já foi escrito, mas nós não vemos isso como algo tão real na vida do ser humano. Ao contrário, quando nós olhamos o mundo ao nosso redor, quando nós olhamos rapidamente dentro da nossa própria família, nós vamos ver traços profundos da infelicidade, às vezes um lampejo aqui ou ali, um facho de luz que brilha aqui ou acolá, mas não vemos a felicidade de forma plena na vida do ser humano, na vida das famílias, nas sociedades. Infelizmente, é o que nós conseguimos identificar num simples olhar, ok? Não precisamos ser experts no assunto, mas um simples olhar para a nossa própria vida, para a nossa família e para a sociedade que vivemos, para o mundo, nós vamos ver que a felicidade é algo que falta, mas a tentativa mais
significativa para o ser humano, mais intensa, a busca mais intensiva que o ser humano tem feito sobre a felicidade é a questão do consumo. É interessante, o ser humano conectou essa ideia de consumir como um fato de ser feliz. Então, essa ideia de conectar o consumo com a felicidade é algo que está aí cada vez mais presente. Então, o ser humano tenta consumir experiências, né? Você não compra uma passagem de avião, você compra uma experiência. Você consome, e isso a propaganda vai dizer para você que você vai ser feliz se você consumir a experiência de ir em tal lugar, ou comer tal comida, ou beber tal drink, ou se você fizer tal passeio, e se você registrar, e se você colocar nas redes sociais, enfim, você tendo experiências, você então vai ser feliz. Mas a gente vê que essas experiências podem ser muito boas, agradáveis, mas elas não produzem a felicidade, elas são fugazes, elas passam, né? Elas trazem um momento de alegria, mas não produzem uma felicidade verdadeira. Então, o consumo, a busca pelo dinheiro, a busca por ter mais coisas, é um impulso em busca dessa felicidade. E a gente vê, se isso fosse verdade, as pessoas que têm muito dinheiro ou compram muita coisa, enfim, seriam as pessoas mais felizes do mundo. E geralmente a felicidade não habita nas melhores mansões, nos lugares onde as pessoas têm muito dinheiro. Às vezes você vê uma pessoa que não tem tanto e é mais feliz do que alguém que tem muito, que conseguiu juntar muito dinheiro, ou tem muitas coisas porque comprou muitas coisas. Então, nem sempre o próprio dinheiro em si traz essa ideia da felicidade, não que o dinheiro seja ruim em si, mas o erro se encontra em conectar a quantidade de dinheiro com a intensidade da felicidade. Então o ser humano acaba também buscando aí esse consumo no trabalho, alguns no ócio, outros nos relacionamentos, e as pessoas tentam, por meio de muitos relacionamentos e vários relacionamentos, encontrar algum tipo de felicidade. Isso é antigo. A gente vai ver aquela mulher na cidade dos bêbados, nesse Sicar, lá em João, capítulo 4, ela já tinha tido tantos relacionamentos, estava em busca da felicidade por meio dos relacionamentos, mas ela cada vez mais frustrada, mais vazia, mais infeliz, até que um dia ela encontrou Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí, quando nós olhamos o quadro dessa grande multidão que está ao redor de Jesus, nós poderíamos pensar que Jesus falaria de tantos assuntos, mas ele vai falar justamente da felicidade, essa palavra aí que está na sua Bíblia, bem-aventurados, ou a palavra grega aqui, makarios, ok? Que quer dizer felizes, felizes. Então, Deus está preocupado com a nossa felicidade. Irmão, eu acho lindo a ideia bíblica do Deus que quer a sua felicidade, o Deus que nos fez para sermos felizes ao seu lado, mas o Deus também que deseja a nossa felicidade, que deseja que sejamos felizes. Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente digo, alegrai-vos. A alegria do Senhor é a nossa força. Veja como Deus tão maravilhoso, que encontra essa multidão. Quando Jesus encontra esse povo, os encontra infelizes, escravos, desnutridos, oprimidos, humilhados. E a primeira coisa que Jesus vai falar para eles é dar para eles o caminho da felicidade. Eles estão tentando achar a felicidade na religiosidade, numa espiritualidade equivocada. Eles estão tentando encontrar a felicidade por meio do dinheiro, enfim, tantas coisas, mas não encontram. Então Jesus vem e traça o caminho
da felicidade nessas 7 bem-aventuranças. 7 bem-aventuranças. Por 7 vezes Jesus vai dizer bem-aventurados, felizes, macários. Jesus vai dizer para eles: aqui está o verdadeiro caminho da felicidade. E a gente olha e pensa: mas por que então o mundo está aí correndo atrás da felicidade sem encontrá-la? Sendo que o caminho da felicidade o próprio Deus nos deu. Ele já traçou o caminho. E você deve se perguntar esta noite: quanta felicidade de fato existe na sua vida? Não são momentos de alegria apenas. Momentos de alegria todo mundo tem, mas o que a Bíblia descreve é de fato a felicidade verdadeira, a felicidade genuína. E o texto sagrado vai dizer: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou-se, os seus discípulos aproximando-se dele, e ele então começou a ensiná-los, dizendo: felizes, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Foi feita uma pesquisa na Universidade de Harvard com mais de 700 adolescentes. Isso em 1938. Acho que seu irmão Tito tinha nascido nessa época aqui. Nasci nesse ano. Foi nesse ano. Essa pesquisa tem 86 anos. Já a 4ª geração de pesquisadores. E de começar a estudar 700 adolescentes, eles envelheceram, tiveram filhos e seguiram estudando, não apenas eles, seus filhos, netos, bisnetos, e vem estudando até hoje. Livros foram escritos, e o tema é sobre felicidade. É a maior pesquisa que já foi feita na história da humanidade sobre felicidade. É interessante observar que o resultado foi que as pessoas mais felizes são as pessoas que nutrem os melhores relacionamentos. E é interessante porque o nosso texto começa com relacionamento. O nosso texto começa com Jesus e seus discípulos ao lado dele. Jesus chama 12 discípulos, 12 homens com os quais ele caminha, ele anda, divide a vida, come junto, eles viajam, eles conversam, eles estão na companhia uns dos outros. É interessante porque, meus irmãos, de fato a felicidade passa pelos relacionamentos. Mas como a humanidade pode ser feliz se ela perdeu o primeiro grande e eterno relacionamento com Deus? Ora, se eu não estou em paz com Deus, eu não posso estar em paz comigo mesmo. Se eu não estou em paz com Deus e nem comigo, como eu vou estar em paz com você? Se não há felicidade entre eu e Deus, por causa do pecado, e os meus pecados fazem separação entre eu e Deus, os nossos pecados nos separam de Deus, como nós seremos felizes conosco, se nós perdemos a fonte de toda alegria e de toda felicidade? De fato, meus irmãos, o relacionamento é o fundamento dessa felicidade, e é justamente esse relacionamento com Deus a fonte da nossa felicidade. Por isso que Adão e Eva, quando você olha no Jardim do Éden, no livro de Gênesis, eles têm tudo, e tudo está perfeito, não lhes falta nada, o mundo está em ordem, tudo está em paz, não há pecado, não há trevas, não há mal no mundo, tudo está perfeito, eles têm tudo, não falta comida, não falta absolutamente nada, nada está contra eles, pelo contrário, eles têm tudo e eles têm plena paz. Mas veja, o fato de ter tudo ordenado e perfeito não tira a necessidade mais imperativa que eles têm, a presença gloriosa de Deus, desfrutar da presença de Deus, a comunhão com o Senhor, o estar junto com Deus, Deus entrando no jardim, estando com eles,
dos rios que correm pelo jardim não estão poluídas, ou que os frutos são abundantes, ou que eles não têm crise e problemas, ou que a natureza está convulsionando de alguma forma. Não! O fato deles serem felizes está para além simplesmente daquilo que é material, está na presença gloriosa do nosso bondoso Deus, do nosso grandioso Deus. Meus irmãos, nós precisamos, além daquilo que o ser humano vê naturalmente, o cristão ele precisa enxergar que a felicidade verdadeira, ela está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que nós não sejamos como os demais, que simplesmente buscam na comida, na bebida, no consumo, nos prazeres, ou nas experiências, ou em qualquer coisa dessa vida, que são coisas boas que Deus colocou para nós, tentar encontrar nisso a nossa felicidade. Pelo contrário, que você possa ser feliz, mas que você possa ser feliz caminhando com Cristo Jesus, o seu Senhor, porque o caminho da felicidade traçou Ele nesse texto tão precioso do que inicia o sermão da montanha, as bem-aventuranças, e a primeira das bem-aventuranças está aí: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os pobres de espírito. Talvez você, à primeira mão, discorde completamente de Jesus. Mas como assim, Senhor? Os pobres de espírito, e na realidade a palavra usada aqui são os miseráveis de espírito. A palavra grega aqui, pitokos, que significa um mendigo, indigente. Os miseráveis de espírito, deles é o reino dos céus. Esses são felizes. E a gente olha e fala, mas como assim? Parece que está tudo ao oposto. A gente pensa que alguém que de fato é feliz é alguém que está pleno, e não na miséria, alguém que tem tudo, e não alguém que está na necessidade. E a gente pensa que a felicidade ela está em ter algo, mas aqui o feliz é aquele que é em espírito. A verdadeira felicidade não está em primeira mão naquilo que você pode ter fisicamente, materialmente falando, mas é no seu relacionamento com Deus, é no seu relacionamento com o Senhor. Aí está de fato a verdadeira felicidade. Por isso que Jesus começa dizendo: felizes os miseráveis de espírito. E aqui revela-se a nossa necessidade da presença de Deus. Podemos ter tudo, podemos acumular dinheiro, finanças, de todos os modos e jeitos, mas lá não estará a nossa felicidade. Lembra do livro de Eclesiastes, com Salomão, um homem que tinha toneladas de ouro, um homem que tinha joias, diamantes, pedras preciosas, se vestia com a melhor roupa, comia a melhor comida, bebia a melhor bebida e desfrutava de todos os prazeres que ele queria. Como ele diz no livro de Eclesiastes: nunca houve prazer algum que eu me neguei. E ele tinha o poder para fazer isso porque era o rei, e tinha o dinheiro para financiar isso. Então ele nunca se negou a nenhum bem, ele se lançou com todo o coração. E uma das áreas que ele tentou achar felicidade foi em ter coisas. Ele comprou cavalos, que na época eram as Ferraris, né? Então ele comprou os cavalos do Egito, daquele momento, dos melhores cavalos, das melhores raças do mundo. Os linhos, barcos, navios, roupas, tudo o que ele pensou. Ele tinha do melhor. Uma rainha foi, ouvindo a fama dele, foi lá vê-lo, achando que era até fantasia o que estavam dizendo, e ela ficou admirada da roupa
das pessoas que trabalhavam ali, a comida que se comia, os tecidos que cobriam as mesas, os talheres. Ninguém comia em talher de prata, era só talher de ouro. Era um negócio assim, fora da curva. E esse homem se entregou então aos prazeres da mulherada. Rapaz, esse homem teve, até a conta bíblica, ele teve 300 princesas. E eram mais de 700 as concubinas. Você imagina uma coisa dessa? Então, irmãos, o homem se lançou em tudo isso e morreu podre de rico. Ele não tinha muito dinheiro, ele tinha toneladas de ouro que todos os anos chegavam para ele, de Ofir. E ele disse: vaidade de vaidade, tudo é correr atrás do vento. Eu tentei estudar e li tudo que eu pude. Eu desfrutei de todos os prazeres, eu comi tudo o que eu quis comer, eu bebi tudo que eu quis beber. Eu me lancei em todos os prazeres imagináveis. E lá eu encontrei a felicidade. Meus irmãos, e a gente vê que tem tanta gente igual Salomão, não porque tenha tanto dinheiro, mas porque anda na mesma busca. E cada vez mais sente a alma mais vazia. Essa palavra vaidade aqui é o vento, é o vácuo, é correr atrás do vento. Já viu alguém correr atrás do vento? É a coisa mais inútil que existe. Exatamente a expressão que Salomão está dizendo. É correr atrás do vento. Isso não faz sentido, isso não traz prazer à alma, isso não realiza o coração. Por mais que o ser humano tenha, por mais que o ser humano consuma, por mais prazeres que ele se entregue, sua alma estará vazia desta graça maravilhosa do nosso Deus. Por isso, meus irmãos, que a primeira palavra que sai dos lábios de Jesus é arrependei-vos. E a gente precisa olhar para essa expressão maravilhosa, cheia de graça, arrependei-vos, como o próprio Deus chamando o pecador para voltar-se para o próprio Deus. Por isso que a segunda palavra é felizes. Não há felicidade sem o verdadeiro retorno a Deus, meus irmãos. Ninguém será verdadeiramente feliz, ninguém será plenamente feliz, ninguém será eternamente feliz se não se arrepender, se não se voltar para Deus, se não fizer de Deus a fonte da sua satisfação, da alegria da sua alma. Pare de correr achando que você vai conseguir a felicidade, ou que o propósito da sua vida é juntar mais diploma, ou ter mais alguma coisa, ou comprar alguma coisa, ou adquirir alguma coisa, ou ter mais um relacionamento. Oh, meu irmão, não está aí a sua felicidade. A sua felicidade se encontra na presença gloriosa do nosso bendito Senhor, como diz o Salmo 16, versículo 11: Tu me farás ver os caminhos da vida. É Deus que abre os nossos olhos e nos faz ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra delícias eternas. Delícias eternas. A felicidade eterna está na presença de Deus. A alegria perpétua, a plenitude de alegria, diz o Salmo 16, 11, está na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Por isso que diante de uma multidão quebrada, caída, está o próprio Deus chamando o ser humano a voltar-se para Ele, a fonte da água da vida. Mas o que a gente faz? A gente cava um monte de cisterna furada que não retém água. 2 pecados cometeram o meu povo
me deixaram a mim a fonte da água da vida e abriram para si cisternas furadas que não retêm água. Oh, meus irmãos, e o Senhor está chamando ao arrependimento. Por isso que você não pode, cristão, ter receio de chamar as pessoas ao arrependimento. Se você ama uma pessoa, se você ama alguém da sua família, chame essa pessoa ao arrependimento, porque ao chamar essa pessoa ao arrependimento, você está chamando essa pessoa para o próprio Deus, e ao chamar a pessoa para o próprio Deus, você está chamando essa pessoa para a verdadeira felicidade, a felicidade eterna. Às vezes as pessoas ficam com medo, o cristão fica com medo de chamar o outro ao arrependimento. Volte-se para Deus, Ele te ama, Ele tem perdão para os seus pecados. Sai dessa vida, muda essa direção, você não será feliz aí. Volte-se para Deus, porque Ele tem perdão para os nossos pecados, e são os nossos pecados a tragédia da nossa vida, a tragédia da nossa família, a tragédia da nossa sociedade, do nosso mundo. Volte-se para Deus, porque a ordem dele, o caminho dele é bem-aventurados, felizes os miseráveis de espírito. E não há outro tipo de ser humano nessa terra. Não há outro tipo de ser humano nessa terra, porque todos pecaram e banidos estão na presença gloriosa de Deus. Veja a graça de Deus nesse texto. O Deus que chama ao arrependimento é o Deus que conhece a realidade de todo ser humano, e não importa, meu amado, se você está coberto de ouro, não importa se a pessoa está coberta de lixo, todos estão na mesma miséria espiritual. E a graça de Deus se estende ao pecador para salvar, para perdoar, para libertar, para romper as cadeias do pecado e do diabo e trazer a felicidade em Cristo Jesus. Que Deus gracioso, que Deus bondoso, que Deus não está escolhendo os bons, porque eles não existem. Deus não está chamando justos, porque eles não existem. Só existem pecadores. Como Jesus disse, eu não vim chamar justos, eu não vim chamar os sãos, eu vim chamar pecadores, doentes ao arrependimento. Que Deus maravilhoso que estende a sua graça, que nos vê felizes, que nos vê cabisbaixos, que nos vê derrotados, mas que nos chama a felicidade ao seu lado. Felizes os pobres de espírito. É esse Deus maravilhoso que revela a nossa situação, a nossa condição, mas ao mesmo tempo que Ele revela quem somos e como estamos, e o destino eterno sem Ele. É o mesmo Deus que revela a sua graça e diz: eu tenho felicidade para você, eu tenho perdão para você, eu tenho misericórdia para você, eu tenho nova vida para você. Não faça como a maioria das pessoas estão fazendo, tentando encontrar a felicidade de alguma forma. E o cristão é pressionado da mesma maneira. Da mesma maneira. Você vai ser feliz se você comer, se você viajar, se você fizer, se você tiver, se você experimentar, se você não querer. A sua felicidade está no Senhor. Ele é a nossa paz. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa alegria. Na presença dele, a abundância, ao transbordar da felicidade, da alegria eterna, delícias eternas estão na sua presença, porque aquela alegria que Jesus dá ao mundo não pode roubar, não pode roubar. Por quê? Porque você foi reconciliado com o seu bom e eterno Senhor, porque Ele te amou, é Ele que te sustentou, é Ele que te libertou do pecado, da escravidão. A segunda ideia de pobres aqui de espírito é que a verdadeira felicidade ela é espiritual. Ela é espiritual. A felicidade
que nós temos quando compramos alguma coisa, é uma bênção. Você vai lá, compra um negócio, trabalhou, juntou dinheiro, e lutou, e tentou, foi lá e comprou. Que bênção, aleluia! Deus me abençoou a conseguir comprar isso aqui. Isso é maravilhoso, mas veja, aquilo que você conseguiu comprar, que é uma bênção de Deus, que Deus abençoou você, aquilo traz uma alegria para você. Mas daqui a pouco, as semanas passam, os meses passam, acabou aquela alegria toda. Parece que você precisa de algo novo, parece que você precisa de mais alguma coisa para que aquela alegria volte. Por isso que colocar a sua felicidade, condicionar a sua felicidade ao consumo, não é a coisa certa a se fazer, porque isso vai virar uma busca insaciável, isso vai virar uma idolatria na sua vida. Você sempre vai estar em busca de algo demais e você vai virar um avarento. Essa ideia bíblica de eu quero mais, um novo, mais e mais e mais. Não há uma satisfação no seu coração. Mas o texto sagrado coloca a verdadeira espiritualidade, a verdadeira felicidade, não naquilo que é tangível que você pode ter, mas naquilo que é espiritual, que é o próprio Deus, que é a presença de Deus. Aqui está a sua felicidade. Eu acho lindo quando naquele texto da parábola do amor do pai, conhecida como a parábola do filho pródigo, quando aquele filho ali no chiqueiro, depois de perder tudo, porque achava que a felicidade era estar longe do pai e se lançar em todos os prazeres que desejasse, caindo em si, ele disse: eu vou voltar para o meu pai. Ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele diz: eu vou voltar porque simplesmente eu quero comer e beber. Não. Eu quero trabalho. Não. Se levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ele vai e encontra o pai. E o pai o encontra. E aí eles fazem uma aliança um com o outro. A felicidade daquele filho restaurado não está em agora que ele também tem novamente uma herança, mas porque ele tem um pai. É a presença do pai, é estar com o pai, é viver agora com o pai, é beber com o amor do pai, é estar na presença do pai, é ouvir a voz do pai, é almoçar com o pai, é jantar com o pai, é sair para trabalhar com o pai, é voltar com ele, é estar com Deus, meus irmãos, é estar com Deus. Aqui está a felicidade verdadeira, aqui está a felicidade verdadeira. Isso ninguém pode tirar de você. O diabo não pode tirar de você. O mundo não pode tirar isso de você. Você pode ter lutas, você pode ter dificuldades, você pode ficar doente, mas nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós podemos permanecer felizes ao lado do nosso Senhor, porque Ele nunca nos deixará, nunca, jamais nos abandonará, diz Hebreus. E nós podemos viver nessa presença maravilhosa do nosso Senhor. A verdadeira felicidade, ela é espiritual. Felizes os pobres de espírito. Estar em Deus, estar na presença de Deus, na comunhão com o Senhor. Por isso que você vai ver pessoas na Bíblia, e às vezes você conhece cristãos verdadeiros que sofrem profundamente. E aquelas pessoas são felizes em Deus. Em Deus. Você olha a vida de oração dessa pessoa, brilha, reluz a glória de Deus na vida daquela pessoa. É alguém apaixonado pela palavra, é alguém que adora Deus em espírito e verdade, é alguém que participa do culto com o seu coração em chamas por Deus, é alguém que ama o Senhor de verdade. E às vezes está passando cada situação, cada luta, cada dificuldade, mas a alma está em Deus, está apegada em Deus. E você fala: meu Deus, como essa pessoa suporta tudo isso? E é feliz, não está reclamando, não está murmurando, pelo contrário, grato ao Senhor, louvando ao Senhor, bendizendo o seu nome. Por quê?
presença de Deus. Não está no que a pessoa tem, está em Deus. Paulo e Silas estão na cidade de Filipos, na Europa, e tem uma menina, ela tem um espírito de piton, de adivinhação. E ela está há dias dizendo: olha, esses aí são os servos do Deus vivo, que vos anunciam o caminho da verdade, da vida. E Paulo, então, para não achar que aquele espírito maligno tem a ver alguma coisa com o Evangelho, por causa da vida daquela menina, vira expulso o demônio dela, e ela perde a capacidade de adivinhar. Os donos dela, que ela era escrava, reúnem toda a cidade, chicoteiam Paulo e Silas e colocam eles no terceiro subsolo daquela prisão. Lugar mais frio, sujo, úmido, fedido, cheio de bicho, de rato, barato. Eles estão lá feridos, sangrando. E meia-noite eles estão adorando ao Senhor. Adorando a Deus. E eles foram por lá, e eles foram para aquela cidade. Porque Deus havia dado um sonho, uma visão para Paulo: passa a Macedônia juntos. Meus irmãos, eles estão adorando o Senhor. O que é que esse homem tem? O que esses homens têm? Eles não estão murmurando. Nós estamos aqui, nós viemos para cá para pregar o Evangelho, o Senhor nos mandou para cá, e agora a gente está nessa situação, todo quebrado, todo arrebentado. E estamos aqui porque expulsamos um demônio. Deus nos deixou, Deus nos abandonou. Por que eles não estão pensando assim? Por que eles estão adorando a Deus? Que a alma deles está cheia da presença dele, e não há ninguém que possa tirar isso deles. Ninguém pode tirar isso deles. Por isso que Paulo vai escrever para essa igreja a carta de Filipos: alegrai-vos sempre no Senhor. E por 16 vezes esse verbo alegria aparece nessa carta de 4 capítulos, onde o lugar onde Paulo sofreu profundamente, uma igreja sofrida, mas onde Paulo está dizendo: alegrem-se. E Paulo, quando escreve essa carta, também está preso em um outro lugar. Meus irmãos, alegria, felicidade. E essa felicidade se fundamenta na esperança. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Todas as riquezas celestiais pertencem ao salvo. Todos os tesouros eternos pertencem àquele que nasceu de novo. Toda a vida, tudo aquilo que os anjos querem sondar, tudo aquilo que é impossível a mente humana alcançar, a plenitude da vida em Cristo, a presença eterna de Deus, muito mais do que coisas eternas que o cristão vai ter. Mas como diz o livro de Apocalipse, quando nós o enxergarmos face a face, quando nós olharmos nos olhos do nosso Senhor, o céu se apagará. Porque a grande bênção, irmãos, não é ter coisas de Deus, mas é você ter o próprio Deus na sua vida. Ele, estar com Ele, amar, beber do seu amor, viver aqui e agora, cheio do Espírito Santo. Isso, meus irmãos, isso. Aqui está a alegria eterna. Aqui está a verdade, a alegria eterna. Que ninguém pode roubar de você. Porque não há nada e nem ninguém que pode separar o amor de Deus. Está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você é feliz? Você é feliz à medida da sua comunhão com Deus. Você é feliz à medida das suas orações, desse relacionamento vivo, íntimo com Deus.
Você é feliz na proporção do seu relacionamento com Deus por meio da palavra, da leitura, da meditação das Escrituras? Você é feliz na proporção de uma vida de adoração? Porque esses são os elementos da graça e por meio deles nos relacionamos com Deus. A oração, a adoração, a meditação, a leitura da palavra, a presença nos cultos, a adoração e o próprio culto em si. Todos esses são elementos da graça de Deus que nos fazem desfrutar desse amor, dessa presença maravilhosa de Deus. Pastor, me sinto infeliz. Você precisa orar mais. Você precisa ler mais a Bíblia. Você precisa buscar a Deus e dizer: Deus, estou aqui para me arrepender, porque eu estou tentando achar a felicidade em tantas coisas. E eu me perdi e fui de ti. Eu esqueci que felizes são os pobres de espírito. A verdadeira felicidade está em ti. E eu quero ser feliz em ti, Senhor. Esse relacionamento vivo contigo. Vamos orar ao Senhor. Que Deus use você para espalhar essa mensagem maravilhosa.